Buscando a sabedoria de hoje, eu vou falar sobre as respostas de Deus. Sempre a gente está falando alguma frase diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. E aqui nós vamos fazer um paralelo do que nós dizemos e do que Deus diz para nós, qual é a resposta dele para as nossas vidas. Vamos lá. Você diz, é impossível. Deus diz, todas as coisas são possíveis. Olha só, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O que pode ser impossível para nós? Então, quando nós pronunciamos esse impossível, o Senhor vem com essa resposta maravilhosa e diz, todas as coisas são possíveis. Vírgula ou um parêntese, para aquele que tem fé, para aquele que acredita que Ele pode realizar o impossível na nossa vida. Você diz, estou cansado, e Deus diz, eu te darei descanso. Sabe, não é aquele cansaço normal, físico do dia a dia, que um bom sono, uma boa rede faz a gente descansar. Porque o descanso faz parte da nossa vida. Mas quando muitas vezes nós dizemos, estou muito cansado, às vezes é um cansaço da alma, um cansaço mesmo do dia a dia, de não ter mais paciência para esperar, porque nós cansamos por alguma situação que veio contra as nossas vidas e a gente diz, eu estou cansado. Mas olha o que Deus diz para nós em resposta, eu te darei descanso. E aí ele vem em Mateus 11 e diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados, a resposta do Senhor para nós, para cada um de nós é esta, vinde a mim, todos os que estão cansados, e eu vou aliviar o seu fardo. E eu quero te dizer que por mais difícil que seja a sua situação, se você está vivendo o impossível, Ele tem a palavra que tudo é possível àquele que crê. Se nós estamos cansados, Ele pode aliviar o nosso fardo. E vamos continuar com as respostas de Deus. Você diz, ninguém me ama de verdade. E Deus diz, eu te amo. E a palavra que confirma isso é a seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor maior foi entregue a nós. Ele nos amou primeiro, Ele se entregou primeiro por nós. Então, quando nós dizemos ninguém me ama, não é verdade. A resposta paralela de Deus para nós é que, na prática, Ele enviou o Filho dele por amor. Então Ele diz, eu te amo. Então nós não precisamos mais dizer que ninguém não nos ama, porque Ele é amor. Você pode dizer, não consigo ir em frente. As barreiras estão grandes e está difícil, e a palavra que sai da sua boca é que não consigo ir em frente. O que Deus diz para você hoje? Então, Ele nos diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz ainda o seguinte, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ai, que coisa boa, quando nós pensamos que não vamos conseguir, que não podemos ir em frente e que nós somos frágeis, vem aquele sentimento de impossibilidade e que é muito grande o que está à nossa frente. E é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nas nossas necessidades, nas injúrias, nas perseguições, naquilo que vem para frustrar a nossa fé, será como um ânimo para nos alimentar em Deus. Porque cada vez que surge uma situação difícil e a gente olha para Deus e a gente diz, é na minha fraqueza
que o Senhor pode vir. É naquilo que é limitação para mim que o Senhor pode agir. Então eu começo a ter entendimento do mundo espiritual e como ele funciona. E agora aqui falando, eu me lembro daquele menino que estava junto na multidão no dia que o Senhor estava pregando o sermão para toda uma multidão, e o Senhor resolveu alimentar aquela multidão, e ele pediu aos discípulos que trouxessem alguma coisa para ele. E eles descobriram no meio das pessoas um adolescente que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o adolescente deu aqueles 5 pães e 2 peixinhos aos discípulos, e os discípulos levaram até Jesus. E Jesus então abençoou aquilo que era tão pouco e alimentou a multidão, ainda fez sobrar cestos. Naquele momento, aquele menino podia pensar, mas não, isso é muito pouco. Se sentir fraco diante de uma imensidão daquela. Muitas vezes nós sentimos assim, que é pouco demais o que nós temos. O que nós precisamos para atingir o nosso objetivo é muito. E a gente se sente fraco, a gente se sente impossibilitado. Mas é nesse lugar que Deus age por nós. É nesse lugar de limitação. É nesse lugar que eu reconheço que eu sou necessitada. É nesse lugar que muitas vezes injuriada, perseguido por alguém, eu olho e falo, não posso me defender, não posso fazer nada. E naquela fragilidade, o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. E aí eu posso conseguir todas as coisas. Vamos continuar com as respostas de Deus? Vamos lá. Você diz, eu não consigo perceber as coisas. Deus diz, eu dirigirei os seus passos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu não consigo perceber? Olha, Deus vai endireitar os seus passos se você confiar nele de todo o teu coração. Se você não se basear no seu próprio entendimento, há um poder sobrenatural de Deus que nos faz perceber todas as coisas. Eu só preciso me abrir para esse entendimento que vem de Deus, para o poder do Espírito Santo. Ele comunica as coisas de Deus para mim e eu não fico a ver navios, e eu começo a perceber as coisas, eu começo a ter um entendimento diferente. Como está a sua vida? Você é aquela pessoa assim que vai e volta, que deixa a vida te levar? Você segue as ondas do mar que uma hora estão altas ou baixas e você vive oscilando o tempo todo e você não tem percepção? Olha, não precisa viver dessa forma. Há um caminho de percepção. Talvez as mulheres que estão me assistindo falam, poxa vida, passa tanta coisa desapercebida diante de mim. E olha, em Deus nós podemos ter uma percepção aguçada, ter o discernimento, e nessa percepção nós vamos poder agir com mais sabedoria. Então a resposta de Deus é maravilhosa para a gente. Vamos continuar. Você diz, eu não sou capaz. Será que você não é capaz mesmo? E aí Deus diz para nós, eu sou capaz. Mas Ele está dizendo, Ele é capaz. Como que eu vou explicar isso aqui? Em 2 Coríntios 2 diz assim, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Deus tem ampla suficiência para nós, superabundância para nós. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, cada uma das minhas preocupações, Ele vai suprir. E eu, quando eu fico dizendo que não sou capaz, eu estou alimentando um ciclo doente que me faz ter reações negativas. Mas quando eu olho para esse Deus que tem o poder de me suprir em todas as coisas, para que uma suficiência em todas as coisas se estabeleçam e eu possa ser instrumento dele para outras pessoas também, eu entendi o caminho dele. Então, a resposta de Deus para
Quem está dizendo que não é capaz é ao contrário. Ele diz: eu posso te suprir em todas as coisas e você será capaz de ter suficiente para você e ainda para o outro. Vamos lá? Eu não consigo o que quero. Ai, meu Deus. E o Senhor diz pra gente assim, ó: suprirei todas as tuas necessidades e o meu Deus vai suprir em glória tudo que nós pedimos ou pensamos. As nossas necessidades do dia a dia, nós seremos guardados por essa presença que nos ajuda a realizar, nos ajuda a complementar o que nós queremos. O suprimento da necessidade vem de Deus. Ele abrirá as portas para nós, Ele nos ajudará, Ele deu os talentos, deu os dons para a gente trabalhar, para a gente produzir. Ele quer sempre nos abençoar, Ele quer sempre nos dar. E agora você diz assim: eu estou sempre preocupado e frustrado. E Deus diz assim: lança toda a tua ansiedade em mim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O mal do século é a ansiedade, o medo, a angústia. E a ansiedade é um problema terrível, porque ela causa transtornos grandes em nós. E aí o Senhor vem e diz: olha, você não precisa viver ansioso desse jeito, lança essa ansiedade aos meus pés e eu vou suprir a sua alma, eu vou abençoar a sua alma para que você encontre a paz e você possa estabelecer dentro dos projetos que eu tenho para a sua vida. Então não viva assim, nem preocupado e nem frustrado, porque Deus tem o suprimento para você. Eu não sou suficientemente inteligente. Olha, Deus diz para nós: eu te dou sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e se você pedir, te vai ser concedido. Deus tem sabedoria para quem pede, para quem quer, para quem reconhece que há uma sabedoria mais alta, para quem reconhece que há um entendimento maior. Quando eu busco essa sabedoria, eu vou ter o discernimento, eu vou ter a percepção e as coisas vão andar diferente na minha vida. É melhor eu buscar a Deus a sabedoria do que eu dizer: eu não tenho inteligência suficiente para resolver as coisas, para dirigir a minha casa, para conduzir o meu casamento, para ser a esposa que eu preciso ser, para ser o marido que eu preciso ser. Peça sabedoria para você conduzir seus negócios, peça sabedoria para você educar seus filhos, peça essa inteligência que vem de Deus. Ela está acima de qualquer sabedoria humana e inteligência humana. Ela vem complementar aquilo que já nos deu de potencial, e aí nós vamos conseguir viver uma vida inteligente. E eu falo para os meus filhos, para as pessoas, para os estudantes, quem está nas escolas: peça sabedoria, porque Deus, Ele é o arquiteto do universo, Ele é conhecedor da ciência, Ele é conhecedor da química, Ele é conhecedor da física, Ele é cientista dos cientistas, Ele é o crânio de todas as coisas. Ele tem sabedoria, Ele tem inteligência. Então não convém que eu não tenho inteligência, não, sabe? Deus tem sabedoria em todas as áreas, em qualquer aspecto, em tudo Deus sabe. Se você é um dentista, saiba que Deus tem sabedoria para a sua área. Meu esposo é engenheiro. Quantas vezes tem algo tão complexo para resolver dentro da usina, e aquilo põe todo mundo, a cabeça de todo mundo ali para resolver uma situação, e de repente um insight acontece e ele consegue um discernimento, uma resposta, uma resolução, uma solução de um problema. E ele percebe, e ele diz para mim, diz assim: olha, eu tenho certeza que foi a sabedoria de Deus que me iluminou naquele momento. Deus é conhecedor da ciência, é conhecedor da engenharia, dos números, dos ângulos. Ele pode te dar um insight, Ele pode te dar uma grande ideia. Ele é o Deus acima da inteligência, Ele tem tudo pra gente, tudo vem dEle.
bobo de nós, triste de nós, que pensamos que possuímos alguma coisa. Tudo vem de Deus. Olha só. Outra coisa que a gente diz. Eu me sinto sozinho. Eu quero falar para você o seguinte. O que a Bíblia diz para nós? Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Olha que forte é essa pronúncia que a gente faz, é que eu me sinto só. Na verdade, é a solidão, é aquela coisa angustiante de estar sozinho. Mas Ele diz para nós, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. Mas tem uma coisa que é muito interessante dentro desse versículo em Hebreus 13. Seja a vossa vida sem avareza. Por quê? Porque as pessoas pensam que é pelo que elas têm que elas não vão estar só. É pela quantidade de bens que ela tem, pelas fortalezas que elas constroem e que isso vai atrair pessoas para perto dela. Mas olha, seja a nossa vida sem avareza, sem desperdícios, sem busca desenfreada das coisas, porque a riqueza de um homem não consiste nos tesouros, nas coisas materiais que ele conquista. Nós precisamos confiar em Deus todo o tempo. Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio no dia da tribulação, no dia da angústia. Nunca Ele vai nos deixar sozinhos. Há momentos de silêncio, sim. Há momentos que a gente não entende muitas coisas. Parece que nós estamos só na caminhada. Mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, nós vamos perceber que Deus estava conosco em todo tempo, em todo momento. E eu quero, nesse Buscando a Sabedoria, agora despertar o seu coração, despertar sua vida e dizer, olha, meu querido, minha querida, pare com esse desespero, pare com essa angústia na alma, pare com essas frases, com essas palavras que você não pode, que você não é capaz, que você está só, que você está com medo. Deus não nos deu um espírito de timidez e nem de covardia, mas de ousadia e de intrepidez para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente realizar, para nós realizarmos. Nós precisamos realizar em Deus. Há um propósito na nossa vida para ser cumprido. Há um mistério que envolve cada um de nós. Por que você veio a essa terra? Por que eu vim? Embutido dentro de nós existe uma missão, existe um propósito, existe um mistério, existe um ministério, um caminho a servir. Com meu talento, com meu dom, com aquilo que Deus tem me dado. E essas frases mostram as circunstâncias e a situação do nosso coração. E aí a gente precisa ter entendimento que eu não posso viver dessa forma. Então levanta, sacode o pó, sacode a poeira e diga, eu posso todas as coisas sim, Deus. Eu posso enfrentar a luta, eu posso enfrentar a dor, eu posso enfrentar a angústia. Sabe, esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela assiste aqui o programa, e ela perdeu a netinha dela e ela está angustiada, ela está triste, ela está vivendo a dor do luto. Mas o Senhor não desamparou vocês. O luto chegou na família, mas Deus não desamparou vocês. Então creia, continue crendo em todo o tempo. Não permita que o luto te jogue na depressão. Não permita que a dor da saudade tire a sua fé de Deus, porque aqui realmente tudo passa. Nosso tempo aqui é contado. E eu tenho certeza que a sua netinha, ela está nos braços do Senhor e ela está no melhor lugar. E nós continuamos na nossa caminhada, que a gente precisa continuar confiando e crendo em todo o tempo. E eu oro
para que todas as pessoas que estão me assistindo agora sejam tomadas pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo, pela paz dele. Que a paz do Senhor guarde o seu coração e que a graça dele não se aparte de nós e que o seu coração se abra para conhecer mais de Deus, mais dele. Você tem uma Bíblia em casa? Então leia. Abra a Bíblia. Leia os Salmos, leia Provérbios, leia o Novo Testamento. Você vai perceber que vai começar a mudar alguma coisa dentro de você, porque a palavra de Deus tem poder para nos mudar. Por que eu falo todas essas coisas aqui para vocês, que não é nada decorado, é tudo que sai do meu coração? Porque desde criança, meus pais me ensinam a palavra de Deus e eu tenho sede e fome da palavra de Deus. Olha, que Deus abençoe seu coração, que Deus guarde a sua família, que Deus guarde você e que você não viva com medo, que você não viva angustiado, que você não viva no meio da turbulência sem fé e sem esperança. Há um Deus que cuida de nós e cuida de você. Que Deus te abençoe, que Deus guarde o seu coração mesmo. E nós estamos aqui para sempre alertar você e dizer: Jesus Cristo, Ele é a saída. Não prego religião, não prego nomes de denominações, porque o que vale é a semente que se chama Jesus Cristo. Quem crer nele será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a verdade. Meu Lar Feliz está aqui, firme e forte nele, que é a rocha inabalável, Jesus Cristo. Deus nos abençoe, Deus guarde o nosso coração nessa palavra. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk alone. Vamos a leer en Mateus 16, 13, a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes do Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Baptista, outros Elias, e outros Jeremias, ou dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonás, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ou seja, que aqui ele deu as chaves do reino a Pedro, a quem chamava Pedra, Caifás em hebraico. Essa é uma das partes que nombra a Bíblia acerca de esse lugar. A confissão de Pedro, em Marcos 8:27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Felipe. E no caminho perguntou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Baptista, e outros Elias, mas outros dos profetas. E ele disse-lhes: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admonestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e foi-te rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Aqui ele profetizou que vai ser morto, mas que vai ressuscitar. O Senhor entregou a chave
de autoridade na mão de Pedro, representando a igreja. Nós temos essa autoridade hoje, no nome de Jesus, para o que ligarmos na terra, ser ligado no céu, onde 1, 2 ou 3 estiver reunidos no meu nome, eu vou estar. Falando a vontade de Deus, não unidos na vontade humana que vai acontecer no céu, mas é fazendo a vontade de Deus. Que ligarmos na vontade de Deus será ligado no céu. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Morning air, ooh, truly believe and you will find your way. Morning air, a promise lives within you. May it be the shadows call will fly away. Nós estamos com o Uri e chegamos em Haifa. Ele vai falar para a gente um pouquinho desse lugar. Ok, estamos agora no alto do Centro Universal da Religião Bahá'í. Aqui só se desce, impossível subir. E o máximo que vamos chegar é até aqui. Mas temos uma vista de toda a Baía de Haifá, com o polo industrial. Lá embaixo, direitinho, temos uma linha de casas com telhas. São as casas dos alemães protestantes que chegaram em 1868 e ficaram acá. Se vê por la forma de construção todo direitinho como uma fila, e do outro lado, do lado de frente igual. São casas como tinham na Alemanha, no sul da Alemanha, em Wittenberg. Agora estamos em frente do porto, vemos o barquinho esperando, mar Mediterrâneo. Vemos o polo industrial, outras cidades pequenas, cidades dormitórios, e no fim da Bahia vemos o Aco. A continuação vemos Naaria e um pontinho branco lá no fundo, Rosh Hanikra, a fronteira com Líbano. A fronteira com o Líbano. E Haifa está com 250 mil habitantes? 250 mil habitantes, terceira cidade do Israel, tem fábricas, polo industrial, polo químico, tem porto. A primeira cidade, Jerusalém, a segunda? Primeira Jerusalém, segunda Tel Aviv e terceira Haifa. Haifa. Muito bonito. Upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from
aqui se produz o batismo por parte de Pedro, do primeiro gentil, do primeiro não judeu, a expansão, a abertura do cristianismo para todo mundo, para toda pessoa. Vamos a ler a parte correspondente em Actos 10. O centurião Cornélio. E havia em Cesária varão por nome Cornélio, centurião de coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fechando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E agora, pois, envia homens a Jope a mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e um piedoso soldado dos que estava a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu quem procurais. Qual é a causa para que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesária, e Cornélio se estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, postrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer, perguntou, pois: por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava em um jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, um curtidor, junto ao mar, e ele, vindo, te falará. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam baptizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem baptizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. E tudo isso aconteceu aqui em Cesária. E também temos a cura, a ressurreição de Tabita. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas,
pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Tabita, levanta-te. E ele abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. Estamos na porta da casa de Simão, o curtidor. Simão, o curtidor. Agora pertence a uma família armênia, a família Zacarian. Não se pode visitar. Quem foi o Simão Curtidor? Quem na casa dele, Pedro esteve quando esteve em Jope. Em Jope? Na casa de Simão, o curtidor. Na casa de Simão Curtidor, Pedro esteve quando esteve em Jope. Ele ficava na casa de Pedro, ficava na casa de Simão Curtidor quando vinha a Jope. Quando esteve aqui em Filabóia. Em Filabóia. E acá mesmo, de acá saiu para fazer a ressurreição de Tabita. Porque Pedro era um missionário, então ele estava saindo. Então aqui... Todos os apóstolos já começaram a viajar. E Simão Curtidor hospedava Pedro. Sim. Né? Ok. Feliz na Terra Santa, estamos caminhando, andando e é cada lugar mais lindo que o outro. Agora aqui em Cesareia, Mar Mediterrâneo, vimos muitas coisas maravilhosas e o principal, que aqui Cornélio teve um sonho para mandar trazer Pedro até ele, porque Pedro teria a palavra de salvação para sua vida. E Cornélio aceitou a Jesus como seu Salvador e o Espírito Santo tomou todas as pessoas que estavam naquele lugar. E assim o Evangelho chegou aos gentios. Por causa desse momento aqui com Cornélio, nós podemos ter o Evangelho e o Evangelho chegou até nós. E nós somos gratos a Deus por Cesareia, pela vida de Cornélio, pelo coração dele ter se quebrantado e ter encontrado Jesus como Salvador. E da agora para frente, a partir desse momento da salvação de Cornélio, o Evangelho se estendeu aos gentios e nós fazemos parte desse povo. E quem aceita Jesus passa a ser então o Israel de Deus. É assim a caminhada por Israel. Em cada lugar a gente vai aprendendo alguma coisa diferente e importante para a nossa caminhada cristã e para a nossa maturidade na fé. Que Deus nos abençoe e ainda temos mais algumas coisas para ver aqui em Israel, que já está chegando no fim da nossa jornada. Queremos em breve voltar a essa terra. Que Deus nos abençoe e até daqui a pouco.